Perfeito. Vamos então para o nosso quarto encontro de Winnicott. Seguimos a mesma dinâmica. Comentar uma pontuação, abre o microfone, pede palavra e a gente vai construindo o saber juntos aqui. O Winnicott só parece simples, ele é um autor bem interessante e bem complexo, diga-se de passagem. Tá, então vamos lá. Relação com o objeto interno da Klein. Só o título aqui já merece uma pequena frasezinha para vocês entenderem o contexto. Embora a Klein e o Winnicott tenham um vínculo muito estreito, muito grande, a Klein foi supervisora do Winnicott, mas a Klein, para ela, é muito importante as fantasias internas, fantasia, tá? O Winnicott, ele vai mais para uma questão externa, mais ambiental, por sua vez, a Klein tem muito essa questão fantasística. Então, vamos ver o que ele quer dizer com isso. Relação com o objeto interno. É interessante comparar o conceito de objeto transicional, né, que esse objeto entre nem dentro nem fora, com o conceito de objeto interno de Melanie Klein, 1934. O objeto transicional não é um objeto interno, que é um conceito mental, é uma possessão. Tampouco é para o bebê um objeto externo. O seguinte e complexo enunciado tem de ser efetuado. O bebê pode usar o objeto transicional quando o objeto interno está vivo e é real e suficientemente bom, não muito persecutório. Mas esse objeto interno depende, quando em suas qualidades, da existência, vitalidade e comportamento do objeto externo. Aqui podemos entender, eu pelo menos eu estou lendo muito numa ótica aqui, tentando fazer aquela relação mãe-bebê. O fracasso deste em alguma função essencial leva indiretamente à morte, ou uma qualidade persecutória de objeto. Olha a paranoia aí. Olha a questão da, não a paranoia da psicose, mais que isso, a cisão, objeto bom, objeto mau. Eu não consigo introjetar o objeto mau. Ele fica externo e se torna persecutório. Pelo menos a Klein vai muito para esse lado. Após a persistência da inadequação do objeto externo, o objeto interno deixa de ser sentido para o bebê. Então, e somente então, o objeto transicional também fica sem sentido. O objeto transicional pode, portanto, representar o seio externo, mas indiretamente por ser representante de um seio interno. Deixa eu ler aqui de novo e vamos pensar juntos. O seguinte complexo enunciado tem de ser efetuado. O bebê pode usar o objeto transicional quando o objeto interno está vivo e é real e suficientemente bom, não muito persecutório. Mas esse objeto interno depende quando as suas qualidades da existência, vitalidade e comportamento do objeto externo. O fracasso deste em alguma função essencial leva indiretamente à morte ou uma qualidade persecutória do objeto. Após a persistência da inadequação do objeto externo, o objeto interno deixa de ser sentido para o bebê. E então, e somente então, o objeto transicional também fica sem sentido. O objeto transicional pode, portanto, representar o seio externo, mas indiretamente por ser representante de um seio interno. Pessoal, eu leio aqui que ele está querendo nos trazer um pouquinho sobre a constância de self. O
que eu consigo seguir adiante entendendo que aquele objeto interno vive num espaço que eu também consigo entender que ele está vivo mesmo não estando na presença dele. Me parece que ele quer falar sobre esse conceito. Alguém quer falar sobre esse primeiro parágrafo ou eu continuo lendo para a gente ver o que o autor ainda nos guarda a seguir? Até mais uma linha aqui. O objeto transicional jamais está sob controle mágico, como o objeto interno, nem tampouco fora de controle como a mãe real. Está enfatizando muito o objeto transicional ainda. Esse espaço entre os dois. Vou ler mais um pouquinho aqui. Ilusão e desilusão. A fim de preparar o terreno para minha própria contribuição positiva a esse assunto, tenho de pôr em palavras algumas das coisas que acho que são facilmente tomadas como evidentes em muitos trabalhos psicanalíticos sobre o desenvolvimento emocional infantil, embora possam ser compreendidas na prática. Não há possibilidade alguma de um bebê progredir do princípio de prazer para o princípio de realidade ou no sentido, e para além dela, da identificação primária. Identificação primária, quem é? Primeiro, um amor de toda criança é a mãe, né? Ver Freud, 1923. Olha só, não há possibilidade alguma de um bebê progredir do princípio de prazer para o princípio da realidade, para além dela, da identificação primária, a menos que exista uma mãe suficientemente boa. O que ele está criticando aqui? Acho que aqui já ficou um pouquinho mais claro, tá? Para o Winnicott, aquela mãe muito presente, muito em cima, ela se torna uma mãe intrusiva. Se ela fica muito relapsa, se fica muito longe, é uma mãe relapsa. Então, ele fala de uma mãe suficientemente boa. Nota que todos os argumentos do Winnicott vão sobre a questão de ser moderado. Ele fala isso acima também. A mãe suficientemente boa, Mother Good Enough, diga-se de passagem, na tradução do inglês, nós falamos isso do curso no inconsciente, enough é tipo, dá para o gasto. Tá? Então, ele usa, se a gente for utilizar um inglês mais simples, mãe suficientemente boa, mother good enough, seria o equivalente a mãe que dá para o gasto. Bem assim, bem simples mesmo. A que dá para o gasto. Não necessariamente a própria mãe do bebê. É aquela que efetua uma adaptação ativa às necessidades do bebê. Ou seja, ele está fugindo daquela questão do Freud de mãe é mãe. Né? Mas mãe pode ser alguém que faça essa função. Isso significa que pode ser, inclusive, até mesmo um homem. Uma adaptação que diminui gradativamente, segundo a crescente capacidade deste em aquilatar o fracasso da adaptação. Pessoal, deixa eu ver o que é aquilatar. Eu acho que vem de aquilar, que seria de alugar. Aquilatar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Avaliar e apreciar o valor. Eu fui para o espanhol e não era. Deixa eu voltar aqui. Crescente capacidade aquilatar, apreciar e determinar o valor do fracasso da adaptação e tolerar os resultados da frustração. Perfeito. Ela vai acompanhando esse bebê enquanto ele tem capacidade suficiente para receber a informação. Naturalmente, a própria mãe do bebê tem mais probabilidade de ser suficientemente boa do que alguma outra mãe. Perfeito, a mãe tem prioridade. Já que essa adaptação ativa exige uma preocupação frágil e sem ressentimentos com determinado bebê. Na verdade, o êxito no cuidado infantil depende da devoção e não do jeito ou esclarecimento intelectual. Notem que aqui está fugindo de qualquer intelectualização, né? Pessoal, até aqui, alguém quer comentar alguma coisa? Algum insight que está tendo? Rita, por favor.
Eu acho que o seu microfone está fechado, Rita. Abri. Agora tá ok. Então, resumindo assim um pouquinho o paninho, né? Uhum. O paninho, ele guarda ali um campo sensorial do bebê, né? Ele tem o cheiro da mãe, tem o cheiro dele, do berço, né? A saliva dele. Então, ele sente proximidade, que o ambiente seguro está próximo, não está ali, mas não apagou, né? Então, Ah, não chega aqui para o Unicórnio, não chega a ser uma lembrança, né? É sensorial mesmo, que o bebê. E, e tem alguma coisa que fala assim, mais ou menos como se a criança começa a pensar ali, né? Porque essa sensação, ele já tem aquela percepção de proximidade. A mãe não é palpável, mas a mãe está ali. Para ele, ela está próxima, né? Percebe a proximidade, né? Que o ambiente é seguro, que aquele ambiente que a mãe cria com ele se mantém ali, né? Rita, é perfeito isso que tu trouxe para a gente pensar o seguinte. Vamos pensar na ótica do bebê, que ele nasce, ele chega no mundo no qual ele é extremamente frágil. Então a sensação é de morte mesmo, né? Se não tem alguém que, para dar esse amparo, é uma sensação de morte e de que não há proteção. Então, costurando com o que a Rita nos trouxe, tá? O que nós vimos até aqui, de forma bem simples. Objeto transicional não é objeto interno, né? Portanto, não estamos falando. Objeto transicional não é objeto interno. O objeto interno é uma imagem mental. Então, o objeto transicional não é interno. Ele está no espaço entre dentro e fora. Detalhe importante: objeto transicional é algo real para esse bebê. E fica um mundo entre dentro e fora. Não é só fantasia, é real. Tá? Fantasia é algo da Klein. Também não é percebível totalmente externo. Depende de uma mãe suficientemente boa. Isso é o que nós vimos até agora. Quando a mãe cuida adequadamente do bebê, ele cria objetos internos. Inclusive, para o Winnicott, essa é uma frase fundamental. Para que exista dentro, previamente teve que estar fora. De forma bom e confiável. Se esse objeto externo, se essa mãe da qual ele faz uso, não lhe ajuda, pode criar sensação de persecutoriedade. Isso ele enfatiza muito. Se a mãe falha constantemente, o objeto interno perde a segurança. Olha a persecutoriedade aí. Uhum. O objeto transicional também perde o seu significado. Eu preciso da constância, isso é fundamental para ele. Né? Então, o resumo: o objeto transicional só tem valor porque uma mãe suficientemente boa ajuda o bebê a construir essa ponte entre o mundo interno e a realidade externa, ou seja, mundo subjetivo do bebê é construído. Né? Essas 21 pessoas que estão aqui, que têm subjetividade, teve o seu mundo interno construído, não nasce conosco, mediado por uma função de uma mãe que dá para o gasto. Ok? Então, o resumo foi isso que nós falamos aqui e que a Rita colaborou ali conosco também. Agora eu sigo mais um pouquinho. A mãe suficientemente boa, como afirmei, começa como uma adaptação quase completa às necessidades do bebê e, à medida que o tempo passa, adapta-se cada vez menos completamente, de modo gradativo. Segundo, a crescente capacidade do bebê em lidar com o fracasso dela. Agora eu trago aqui para vocês uma questão contemporânea. Há escolinhas que fazem um trabalho adequado, mas vamos pensar numa escolinha que tem 30 crianças ou mais numa sala, com uma professora, com sorte duas. Como vai se adaptar à necessidade dos bebês? E a mãe, com 4 meses de idade, teve que deixar
a criança nessa escolinha? Como é que será que fica? Os meios de que o bebê dispõe para lidar com esse fracasso materno incluem os seguintes. Olha, como que ele lida com o fracasso? A experiência do bebê quase sempre é repetida, de que há um limite temporal para a frustração. A princípio, naturalmente, esse limite deve ser curto. O limite de frustração começa curto e vai aumentando, tá? Crescente sentido de processo. Os primórdios da atividade mental. Emprego de satisfação autoerótica. Olha o autoerotismo aqui do Freud aparecendo no Winnicott. Narcisismo primário, dentro do narcisismo primário. Alguns autores separam o autoerotismo. Ou seja, o que a criança está fazendo? Ela começa a criar, conhecer o seu próprio corpo, né? Inclusive é um trabalho de, quando a criança nasce, fusionada à mãe, através do holding ela vai se integrando, bracinhos voando, mãos voando, ela se integra, e através do handling, banho, carinho, olhos, ela vai criando seus contornos de individualidade no mundo. No primeiro momento, há um fusionamento muito grande. Mesmo lendo Lacan, a gente vai notar que quando essa mãe não falha e fica muito grudada, a gente tem princípios, questões até muito psicóticas. Recordar, reviver, fantasiar, sonhar e integrar de passado, presente e futuro. Se tudo corre bem, o bebê pode, na realidade, vir a lucrar com a experiência da frustração, já que a adaptação incompleta à necessidade torna reais os objetos. Espera aí, se eu me frustro, as coisas são reais. Não é sobre eu estou com fome, o seio surge. Não, espera aí, calma aí, alguma coisa está me frustrando. Há uma realidade que não é o meu desejo onipotente, olha só. Ele está falando mais ou menos o que o Freud falava, em outras palavras. O que vale dizer? Tão odiados quanto amados. A consequência disso é que, se tudo corre bem, o bebê pode ser perturbado por uma adaptação estrita à necessidade que é continuada durante muito tempo, sem que lhe seja permitida sua diminuição natural, de uma vez que a adaptação exata se assemelha à magia. E o objeto que se comporta perfeitamente não se torna melhor do que uma alucinação. Não obstante de saída, a adaptação precisa ser quase exata, e a menos que assim seja, não é possível que o bebê comece a desenvolver a capacidade de experimentar uma relação com a realidade externa, ou mesmo formar uma concepção dessa realidade. Me parece que estamos falando aqui sobre a importância das frustrações para que não entre numa questão de delírio fantasístico de onipotência até mesmo. A frustração que a mãe submete o bebê é submetê-lo à realidade. Pessoal, alguém quer pontuar algo sobre esses trechos? Alguém gostaria de trazer algo? Me parece que agora, pelo menos para mim, a leitura começa a fazer um pouquinho mais de sentido, um pouco mais fluida. Para vocês, alguém teve alguma ideia até agora? Luciana, por obséquio. Eu acho legal a gente pontuar também essa questão, essa parte da frustração e a mãe suficientemente boa, que essa suficiência não é o excesso, né, mas ter brechas para o vazio, né, porque o vazio precisa nos constituir também, né, a gente vive sempre em uma necessidade, parece, de preencher todas as lacunas, e, na verdade, o ser humano, ele precisa de algumas lacunas sem preenchimento, né, isso que nos traz vida, né, e com o bebê é extremamente importante, porque ele está construindo esse psiquismo, né, então essa mãe suficientemente boa é aquela mãe que não preenche tudo, né, é aquela mãe, e é interessante que quando a gente está na clínica, né, grande parte dos relatos
sobre as questões maternas que deixaram lacunas, né? Mas muitas vezes, quanto isso, né, ajuda a constituir, né, uma criança, um sujeito, né, muito mais forte, né, com o eu muito mais estruturado do que aquelas que tentam preencher todo o vazio, né? Acho interessante a gente pensar nisso, né, numa sociedade que a gente está cada vez mais com pais que desejam preencher tudo, né, entregar excessos, né, e não permitir que existam algumas faltas, né. Perfeito. Entra muito numa questão narcísica paterna, né? Sim. De eu sou muito fálico. Tem mais a ver com o pai do que com os filhos. Bem pontuado, né? A mãe que dá pro gasto. Fabiana, por favor. Eu pensando aqui, olhando, observando a questão do vazio, a gente também se coloca no lugar da criança, né? Nos momentos em que a gente também passou por toda essa fase, enfim, e até hoje ainda temos a criancinha dentro de nós pedindo alguma coisa. Mas até onde, né? Literalmente, o vazio, ele é saudável, de verdade, né? Outra coisa, em relação à mãe que tenta preencher tudo, às vezes, será que a mãe está conseguindo preencher realmente o que é necessário? Né? Porque é um outro ser humano, é uma outra história, é uma outra construção, apesar de sair da barriga da gente um filho, a gente sabe que é um outro temperamento, é um outro ser que terá uma percepção de vida diferente em alguns pontos da gente, do mesmo ponto, mas com uma percepção diferente, né? E isso a gente vê muito como que um filho com o outro, com o irmão, percebem a mesma situação, né? Então, será que a gente realmente entende, né, o que a gente está fazendo? Eu acredito que é bem assim, a gente está muito longe de conseguir ser a mãe, né, que consiga preencher tudo. Ontem mesmo eu tive uma situação onde a mãe dizia assim, eu faço tudo pela criança. Eu falei, mas o erro está aí, você está fazendo tudo por ela, entendeu? Mas você está fazendo realmente o que ela precisa? Enfim, né? Só que é legal também lembrar também, é uma linha muito tênue, né? O Winnicott também falava muito sobre nunca permita que médicos digam para você como cuidar do seu filho. É bem curioso isso que ele fala, né? Daí, então, ao mesmo tempo que ele diz, ele chega num lugar que ele diz sobre o seguinte: seja autêntico na forma como você cria, né? Então é uma linha muito tênue entre até que ponto eu faço o que ele me pede, até que ponto eu preciso deixar. Então é nisso que a gente está tentando tatear aqui. Mas é legal, Fabiana, tu trazer também o teu ponto sobre o que é o vazio e o que é o desamparo, né? Tem essa linha também. Rita, por favor. E só um pontinho, assim, que eu acho importante também, que ele põe mais ou menos assim, a mãe suficiente boa é aquela que caminha no tempo do bebê, né? Perfeito. E essa ilusão de onipotência vai sendo quebrada com doses pequenas, doses homeopáticas, numa medida do recurso que o bebê tem para sustentar, né? Então, se eu faço uma correção de peso grande, que ele não tem elementos para trabalhar, porque ele está começando a aprender a pensar, a entender a volta dele, o mundo que está fora dele. Está começando a entrar nesse mundo real. Então, as doses têm que ser pequenas. E a mãe suficiente boa é aquela que entende esse tempo do bebê. A hora de falar, o que falar. Eu acho que isso no SET também, com o analista, é justamente isso. Tem um momento de falar, um momento de fazer uma pergunta. É importante ver o que ele fala nesse capítulo também, que o bebê, ele vai aprendendo que nem tudo acontece quando ele deseja. Aqui, se a gente for falar sobre as falhas, né? O bebê vai aprender a esperar, desenvolve o pensamento, usa fantasias e sonhos,
Sim. busca conforto em si mesmo, então o autoerotismo, ele consegue ficar sozinho. Para o Winnicott, uma pessoa saudável é aquela que consegue ficar sozinha também. Tá, Isso isso não vale para o pode bebê, falar. por exemplo, assim, a colega aí disse do vazio, né? Então, a ausência física ali da mãe também é um vazio para ele. Ele começa a pensar ali nas sensações que ele tem, né? De maneira gradual, é isso que tu vai Isso. concedendo, né? Porque também, Rita, pensa o seguinte, com esse espaço, ele vai começar a organizar o que o Winnicott falou ali, passado, presente e futuro. Uhum. Né? Minha mãe Aconteceu. saiu, ficou tanto tempo fora, a mamãe voltou. Aham. Né? Então, Uhum. dessa forma, vamos pensar o seguinte, resumir o que a gente viu no parágrafo anterior. O amadurecimento não acontece porque a mãe é perfeita. Isso é fundamental. Mas porque ela passa de uma adaptação quase total para falhas graduais e suportáveis, Uhum. permitindo que assim o bebê descubra o que é um mundo real. Tá? Eu vou ler mais um pouquinho e a gente comenta mais um pouquinho. A ilusão e o valor da ilusão. A mãe, no começo, através de uma adaptação quase completa, propicia ao bebê a oportunidade para a ilusão de que o seio dela faz parte do bebê. Perfeito, estamos juntos aqui. O seio é seu. De que está, por assim dizer, sob controle mágico do bebê. O mesmo se pode dizer em função do cuidado infantil em geral, dos momentos tranquilos entre as excitações. A onipotência é quase um fato da experiência. A tarefa final da mãe consiste em desiludir gradativamente o bebê, mas sem esperança de sucesso. A menos que, a princípio, tenha podido propiciar oportunidades suficientes para a ilusão. Em outra linguagem, o seio é criado pelo bebê repetidas vezes. Olha o seio criado, né? O dedinho, inclusive, autoerotismo. Pela capacidade que tem de amar, ou pode-se dizer pela necessidade. Desenvolve-se nele um fenômeno subjetivo chamado de seio da mãe. Vamos ver o que ele está querendo dizer. Ah, não tenho como ver. Pessoal, se alguém quiser dar uma olhada nesse item 4 aqui, sinta-se à vontade e peça a palavra depois. A Tá mãe no coloca... final da página. Tá no final da... Será que eu consigo chegar até lá? Ah, tá bem aqui, ó. Obrigado, Natália. Ó, vamos lá. Vamos ver o que se trata. Incluo toda a técnica da maternagem, quando se diz que o primeiro objeto é o seio. A palavra seio é utilizada, acredito, para representar tanto a técnica da maternagem quanto o seio físico. Então, notem, não é o seio físico, mas uma técnica também. Não é impossível para uma mãe ser suficientemente boa, a minha maneira de expressá-lo, com uma mamadeira para alimentação real. Não é impossível para uma mãe ser suficientemente boa, a minha maneira, com a mamadeira para alimentação real. Então, notem aqui, ó. Mamadeira também entra no lugar de seio para o autor. A mãe coloca o seio real, pode ser a mamadeira, exatamente onde o bebê está pronto para criá-lo, e no momento exato. Desde o nascimento, portanto, o ser humano está envolvido com o problema da relação entre aquilo que é objetivamente percebido e aquilo que é subjetivamente concebido. E na solução desse problema, não existe saúde para o ser humano que não tenha sido iniciado suficientemente bem pela mãe. A área intermediária a que me refiro é a área que é concedida ao bebê, entre a criatividade primária e a percepção objetiva baseada no teste da realidade. Os fenômenos transicionais representam os primeiros estádios do uso da ilusão, sem os quais não existe,
para o ser humano, significado na ideia de a relação com o objeto que é, por outros, percebido como externo a este ser. A ideia ilustrada na figura 1, aqui é a figura 1, ó. Mãe vai, ilusão no meio, bebê volta. Mãe vai, objeto transicional, e o bebê volta. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A ideia ilustrada na figura 1 é a seguinte: em algum ponto teórico, no começo do desenvolvimento de todo o indivíduo humano, um bebê em determinado ambiente proporcionado pela mãe é capaz de conceber a ideia de algo que atenderia à crescente necessidade que se origina da tensão instintual. Não se pode dizer que o bebê saiba de saída o que deve ser criado. Ok, ele não sabe. Nesse ponto do tempo, a mãe se apresenta. Da maneira comum, ela dá ao seio e seu impulso potencial de alimentar. A adaptação da mãe às necessidades do bebê, quando suficientemente boa, dá a este a ilusão de que existe uma realidade externa correspondente à sua própria capacidade de criar. Em outras palavras, ocorre uma sobreposição entre o que a mãe supre e o que a criança poderia conceber. Para observador, a criança percebe aquilo que a mãe realmente apresenta, mas essa não é toda a verdade. O bebê percebe o seio apenas na medida em que o seio poderia ser criado exatamente ali e naquele então. Por isso a questão gradual, né? O quanto ele consegue aprender. Não há intercâmbio entre mãe e bebê. Psicologicamente, o bebê recebe de um seio que faz parte dele, e a mãe dá leite a um bebê que é parte dela mesma. Em psicologia, a ideia de intercâmbio baseia-se numa ilusão do psicólogo. Pessoal, o que vocês entenderam aqui? Tá, perfeito. Aqui estamos na figura 1, né? Da ilusão. Vamos ver o que ele fala da 2, se ajuda a entender a primeira. Na figura 2, dá-se uma forma à área da ilusão, para ilustrar o que considero a principal função do objeto transicional e dos fenômenos transicionais. O objeto transicional e os fenômenos transicionais iniciam todos os seres humanos com o que sempre será importante para eles, isto é, uma área neutra de experiência que não será contestada. Olha a ausência do julgamento. Do objeto transicional, pode-se dizer que se trata de uma questão de concordância entre nós e o bebê, que de nunca formulemos a pergunta: você concebeu isso ou lhe foi apresentado a partir do exterior? Essa frase, pessoal, é fundamental na teoria do Winnicott, tá? E ela aparece muito. A gente não questiona isso. Você concebeu ou lhe foi apresentado a partir do exterior? O importante é que não se espere decisão alguma sobre esse ponto. A pergunta não é para ser formulada. Esse problema, sem dúvida, interessa ao bebê humano. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, alguém tem algum insight, algum comentário sobre essa parte anterior aqui? Alguém gostaria de compartilhar o que entendeu sobre esse ponto? Alguma dúvida? Alguém quer trazer aqui? Michel, só que na figura 1, que você estava falando ali, ele fala que psicologicamente o bebê mama de um peito que é parte dele e a mãe dá de mamar, né, um bebê que é parte dela. Eu percebo ali naquele momento que é mais simbiótico entre mãe e bebê, né, que tem essa parte ali da figurinha que tem a ilusão, né, a ilusão de que aquilo faz parte de mim, né, tanto do bebê mamãe quanto mamãe bebê, né.
e na segunda já existe essa ruptura para a realidade em si, né? Perfeito, eu acredito, eu também vou pela essa tua leitura, né? Então vamos ver aqui, ó, sobre o tópico 1. O bebê acredita que cria aquilo que necessita graças à adaptação da mãe. Essa ilusão é possível e se torna base posterior do reconhecimento da realidade. A ilusão inicial cria o sentimento de segurança e confiança. Somente depois o bebê poderá descobrir que é uma pessoa separada e existe uma realidade externa, bem o que a Luciana trouxe. Primeiro momento, aqui é fusionado. Não tem realidade aqui, é uma ilusão de onipotência. Para quando vai para o segundo momento, em que aí sim eu começo a entender uma realidade, mas mesmo assim a gente não questiona se é real ou se não é real. Deixa eu ver o que o Diego compartilhou conosco aqui. O Diego eu vi que trouxe a Margaret Mahler. Deixa eu ver, ele botou um pouquinho antes aqui. Na verdade, eu tenho uma dúvida. A criança só tem um objeto tradicional caso a mãe seja suficientemente boa, que a frustra adequadamente para que ele possa colocar esse objeto no lugar dela? O que tu acha, Diego? Depois que lemos ali. Então, eu não estava falando muito aqui, porque as crianças estão em casa hoje, então estou fazendo um pouquinho de bagunça, por isso que eu não estou preferindo estar na mensagem. Então, eu acho, pelo que eu entendi aqui, eu acho que sim, né, que ele usa de uma forma para ocupar a mãe, né? Só naquele momento que ele fica sem ela, né? Mas assim, se no caso, se no caso, por exemplo, ele tem essa perda da mãe para sempre. Aí entra uma função materna. Entra uma função materna. Então, pode ser uma avó, pode ser um pai. Então, mas mesmo se a criança não tenha ninguém, essa função materna vai virar um outro, pode ser um lugar também, no caso, né? O objeto transicional é o uso que se faz do objeto, mas me parece que a mãe suficiente boa, a função materna precisa ser ocupada por alguém. Se não há, aí talvez a gente vai pensar nos meninos dos lobos, que vai ter a sua mãe como esses lobos, mas eu entendo que precisaria de ter alguém ali para ocupar essa função, pelo menos a leitura que eu faço. O Michel, posso só fazer uma pergunta antes da Rita, que tem a ver com a do Diego, e eu não sei se faz sentido, tá? Mas, e aí, nesse caso da falta da mãe e da função materna, a falta de um seio pode ser substituída também nessa função? Não sei, parei para pensar nisso, sabe? Uhum. Faltou a mãe, também faltou a função materna, ou tem alguém na função materna, mas não tem o seio. Tá, mas o seio que tu diz é a mamadeira? Porque a mamadeira, o Winnicott fala que faz a função do seio. Então, se eu tenho um pai fazendo função materna, o seio pode ser uma mamadeira, alguém que dá de mamar para essa criança, que faz essa função. Pode, bom, eu acho sim, sim, o Winnicott fala sobre isso. Essa função, mas não sei quanto a essa questão, se para o bebê entra no mesmo lugar do vínculo. Tá, ele fala sobre isso no capítulo anterior ali, ele traz isso. Ele diz, a mãe, aquela pessoa ali, vai ter a prioridade. Vai propiciar um vínculo maior, sim, fato. Mas pode ser feito por outra pessoa. Pode ser feito por outra pessoa e o seio pode ser ocupado, se não, casais homoafetivos não seria viável a existência. Sim, não, tem N situações. Ou a morte também, né? O precoce, criação de uma avó, a avó que vai fazer essa função. Claro que muda, não é tão forte quanto aquele outro. Mas penso eu que a função entraria no lugar. Né? Então, deixa eu ver ali, juntando o que o Diego havia colocado, né? A criança só tem um objeto transicional caso a mãe suficientemente boa que frustra adequado.
Olha, se a mãe for intrusiva, ele não vai ter tempo para fazer isso, né, Diego? Mas acredito que para ter alguém que é o tempo todo ali, eu acredito que é o uso que ele faz. Eu acho que conseguiria fazer algum uso, mas muito limitado. É a leitura que eu faço. E a Mahler, vamos só ver o que a Mahler fala, eu já devolvo para ti. Se não me engano, fala disso referente. Sim, a Margaret Mahler, ela fala muito da constância de self. Né? Quando a mãe se ausenta, faz com que a criança crie no psiquismo dela essa mãe. A Mahler fala muito sobre isso. Só que se essa mãe está o tempo todo presente, essa criança não tem subjetividade. Então ela não vai ter esse objeto transicional entre, ela perde a subjetividade. Eu só não consigo imaginar alguém que consiga ficar o tempo todo, eu acho. Mas isso é uma leitura minha, tá? Não sei se ajudou, mas pelo menos é a forma que eu entendo o Winnicott. Então, a parte que a Helene está falando aí faz até sentido, porque, assim, nós lemos, né, no Winnicott, ele falando dessa parte da simbiose, né, da mãe oferecer o seio para o bebê e o bebê querer o seio da mãe como uma forma de simbiose. Então, nesse caso, da mamadeira não entra nisso, no meu ponto de vista. Porque ele não está tendo a simbiose com a mãe. Tá, mas vamos pensar o seguinte, e aquela avó que dá mamadeira pro filho, pro neto, como é que essa... Vamos pensar o seguinte, um bebê, se não tem alguém para cuidar dele, ele morre. Acho que tem a ver também, Diego, com a troca que acontece naquele momento, né? Então, quando a avó, por exemplo, está dando a mamadeira, se ela está envolvida, né? Ela tem aquela troca de olhar com o bebê, que é o que a mãe faz também quando ela está dando de mamar, né? Claro, não é igual a mãe, mas assim, é o que ela tem ali, né, disponível. Então, quando ela depois vai minar o bebê, abraçar o bebê, ela acaba de alguma forma substituindo, né, essa mãe. O que a Natália falou, não é só o alimento, é o olhar, é o colo, perfeito. É a função materna que nós falamos, é exatamente isso, é a questão completa de alguém que nos dá um suporte. Né? Pôr a mãozinha o bebê pode pôr a mãozinha no seio da avó tomando a mamadeira. Tá, vamos entender, eu acho que é importante a gente entender qual é o conceito que ele está falando aqui. Holding e handling. Vai fazer mais sentido para vocês, para a gente ir para o objeto transicional. E eu já passo para a Milene e para a Rita. Ok, vamos lá. Eu vou nascer aberto. O holding, que pode ser da função materna, vai fazer com que eu me integre. Vai me dar constância de vida. Eu fui traumatizado, alguém vai lá me dar um suporte. Eu vou nascer sem narcisismo. O olhar da mãe, o que a Natália falou, vai me libidinizar. Eu vou passar a ter um narcisismo inicial. Eu começo a entender que eu existo. Quando essa função materna dá banho na criança, ela começa a criar contornos nesse corpo. Porque senão eu fico fusionado ao ambiente. Mãe, bebê e ambiente é tudo a mesma coisa no primeiro momento. O bebê não tem contornos. O Bion chama de pele psíquica. Então, essa pessoa que cuida de mim me ajuda uma individuação, termo do Jung. Então, esse olhar me libidiniza, entende que eu existo, entende que eu sou único. Agora, a gente vai mais adiante. O contorno. Eu sou um no mundo, porque senão eu não tenho contorno. Eu e a minha mãe somos o mesmo. Lembra que o seio surge? Olha a psicose. Eu quero alguma coisa, surgiu. Então eu vou me frustrando para me separar. Agora, se eventualmente sumiu o objeto transicional, sumiu o seio bom, o mundo todo é mau, provavelmente a gente vai ter uma clínica do vazio. É um trauma tão precoce que essa pessoa não existe. Por que ela não existe? Porque não libidinizaram ela. Ela não teve o olhar que alguém libidinizou. Ela não teve um ambiente suficientemente bom. E aí a gente cai também no Ferenczi. A família que acolhe esse bebê quando ele nasce. Se o ambiente não me acolhe, o que acontece? O mundo todo é persecutório.
o mundo todo é perigoso. E aí tu vai ter um analisando que chega na clínica e diz para ti, eu não sei o meu propósito de vida. Eu não existo, eu não sei o que eu quero. Porque lembra que no estádio do espelho, que é um pouquinho mais adiante, alguém nomeia quem eu sou. Eu entro na fantasia de outro. Então, essa função materna vai ser também aquela que vai me libidinizar, aquela que vai dar meu nome. Quando eu pergunto, quem escolheu o seu nome? Eu estou mapeando para ver o quanto essa função materna foi holding no primeiro momento, quando essa função materna teve handling, teve essa individuação, quanto essa pessoa se sentiu desejado. Né? Eu lembro de um caso que eu atendi, que foi muito bacana, porque ele tinha essa sensação de vazio o tempo todo, e a gente conseguiu construir, vivenciar de novo essa questão da função materna dele, que quem fazia era a avó. Ele sempre dizia, minha mãe nunca me amou, me amou, me amou, me amou, e, enfim, o fato é o mesmo, mas como ele resolveu contar essa história, ele passou a entender que quem era a mãe dele, na verdade, era a avó, que dava de comer, que trocava a fralda, que botou o nome dele. Enfim, ele resolveu significar dessa forma. Pessoal, para mim faz sentido dessa forma, mas eu convoco os colegas a trazerem os seus pontos de vista. Esse é o ponto de vista que eu li e para mim faz sentido. Agora, a Rita e depois a Natália, por favor. Rita? Só um pontinho que o bebê, quando ele nasce, ele é só sensações, né? Ele não é integrado no ambiente, ele está num estado de vir a ser. Então, essas sensações que ele sente, né, o toque, o barulho, a conversa, né, o cuidado que a mãe tem com ele no banho, ele vai registrando isto, né? Se é agradável, ele vai registrando isso no corpo, ele vai registrando. Os medos que o adulto tem para o Winnicott uma grande falha lá nesse tempo, né? Porque quando ele nasce com essas sensações, é como se ele vivesse flutuando, é natural, é confortável. E é natural para nós aqui pensar, né, que a criança nasce nesse estado, e é natural para ele viver daquela maneira, né? Tudo ali é como se ele fosse virtual, ele está flutuando ali, tudo bom, né? A temperatura está boa, não está com fome. Aí a mãe falha, por exemplo, demora muito de voltar, demora muito de dar a mamadeira, né? Aí a questão da mamadeira e do seio tem, assim, a criança ali não tem nada assim ligado a nome, a material, né? É ligado a sensações, né? Não Perfeito. pode... Por isso que a clínica é mais regredida, a clínica do vazio nesse sentido, é uma clínica que não tem muito nome, né? Ela é muito sensorial. O Bion trabalha muito bem com essa linha. Agora eu passo para a Natália para a gente finalizar aqui. Por favor, Natália. Você tinha comentado sobre a ausência do ambiente e a ausência da figura, né, que leva a essa sensação de vazio. Mas se a gente for pensar o inverso, no excesso da presença, no excesso da pessoa, da figura, também não poderia trazer essa sensação de vazio, porque não dá esse espaço para a criança se frustrar e desejar e criar e ter a própria momento de criatividade, digamos assim. Sim, inclusive é o caso da Margaret Little. Margaret Little, que é um dos casos mais emblemáticos do Winnicott, é exatamente sobre isso, sobre o excesso. Era uma mãe que ela conta que, inclusive, chegava a enrolar ela de uma forma que ela sequer se movia, assim, de tanto que essa mãe protegia ela. O caso da Margaret Little fala sobre o excesso. Não havia espaço
para o criar, para o transicional. Por isso que é a história é a mãe intrusiva ou a mãe relapsa, né? Então, a mãe que dá para o gasto é o que seria o caso que o Winnicott sugere. Que cá entre nós a gente sabe que não dá para a gente ser tão romântico, achar que é fácil. Não é. Cada um de nós tem suas mazelas, né? Esses dias eu estava lendo sobre a angústia, que fala sobre a falta da falta. E que a falta da falta gera angústia, né? Que é essa não possibilidade do bebê sentir a falta, e que isso traz a falta de sentir a falta. Isso tem a ver com essa questão, será? Faz sentido, faz sentido. O Lacan, eu acho que fala, falta da falta, excesso de excesso. Nota que todos os dois não têm vazio. Né? E nós, detalhe, agora filosofando aqui um pouquinho, o Sartre vem aqui conversar com a gente. O vazio é uma invenção humana. A natureza não tem vazio. Nós precisamos criar o vazio porque nós somos seres desejantes. O ser humano precisa do vazio, mas a natureza não entende isso. O Sartre traz esse conceito. O vazio é uma invenção humana. E deixo vocês com esse conceito bem abstrato do Sartre, né? Leiam A Imaginação, uma obra muito legal. Se estiverem perto do Pinel, também já converse com alguns amigos depois de ler esse livro. Talvez será útil. Então, obrigado pela companhia de todos e até amanhã. Ou quer dizer, até a supervisão hoje às 8 da noite. Tchau, tchau. Tchau.